Pronto. Agora está gravando, a gente acabou a aula. Eu peço desculpas por ter esquecido, mas vou disponibilizar a apresentação e agora a gente abriu para as perguntas. Bom, vamos lá. Ou complementos que a Irene, Carlito, Papa, quem quiser fazer, estejam à vontade. Madalena. E os outros também, né? Eu dou minha fala para a Kelly. Sabia. Bom, vou começar então, gente. Primeiro, quando eu li o capítulo, eu fiquei muito perdida, né? Porque eu pensava assim, quando eu li lá que o plano espiritual já estava preparando aquele ambiente há muito tempo antes dos médios encarnados começarem o trabalho. E isso me deixou atônita, porque a gente precisa ter muita responsabilidade quando a gente vai lá no centro, não só quem vai trabalhar, mesmo nas aulas, ouvir a palestra, eu fiquei pensando assim, a gente chega lá às 8h30, aí vai tomar café, aí vai conversar, aí vai no banheiro, Gente, a espiritualidade está lá trabalhando e a gente falando de assuntos que não tem nada a ver. Eu me senti assim, pequenininha, sabe? Porque a gente precisa começar a se monitorar, se policiar mais, que os nossos pensamentos tomam forma, que lá é um trabalho de ajuda, mesmo quando você vai ouvir uma palestra, tem muitos que estão lá procurando ajuda desesperadamente, uma luz no fim do túnel. Então, isso me chocou muito. Agora, a pergunta é, magnetizar o ar. Já perguntei para o Papa, né? Aquilo brigou muito comigo, por exemplo. Como assim magnetizar o ar, gente? Né? Aí ele Kelly, é como se fosse uma esterilização do ambiente, como você está fazendo agora na sua casa com o coronavírus, você não está esterilizando tudo. Mas o que me incomodou foi aquelas barreiras magnéticas que se colocou. Como é que acontece aquilo? Vamos por partes. A Madalena está querendo falar, aí depois a gente ajuda a responder aí. Na primeira parte, tá? Por isso que o dia que você vai participar do trabalho mediúnico, a gente tem que estar sempre em sintonia, mas no dia que você vai ao trabalho mediúnico, você tem que estar se preparando desde a hora que você levanta, com os teus pensamentos, com as tuas atitudes. Você tem que ir para o trabalho já preparado, para não chegar lá e ficar contando piada, né? Antes de começar o trabalho. Então, o ambiente é dentro de nós, começa com a gente. E quando porque eles estão trabalhando, sim, eles preparam o ambiente. Nós nunca entramos num trabalho mediúnico sem que a sala esteja muito esterilizada por eles. Eles trabalham muito, então nós temos que entender isso, respeitá-los e fazer a nossa parte, que é essa limpeza íntima que a gente tem que fazer todos os dias e no dia do trabalho mais ainda. Sabe, não ficar comendo coisas que não precisa, fazer uma alimentação mais adequada, não tomar bebida alcoólica, não fazer nada de extravagante que possa comprometer o trabalho que eles fizeram. É importantíssimo isso. A segunda parte eu deixo para a Esther. Eu queria completar a primeira parte também, que os espíritos, eles entendem as nossas necessidades, né? Então, vamos supor, eu chego lá, gente, eu fico tão feliz de ver vocês, eu quero saber como foi a semana de vocês. Isso também é amor. Então, não tem nada de errado a gente conversar amenidades sendo coisas levadas, no sentido de não falar mal de fulano ou ciclano, porque isso que não é bacana. Mas, tipo assim, Kelly, como é que você está? Você melhorou? Como é que está a sua saúde? Como é que está fulano? Como é que está ciclano? Gente, eles entendem que a gente não se encontrou aí. Gente, eu escutei um negócio nós ainda somos materiais.
A Denise Fraga, ela estava no Provocações e perguntou para ela, né, o que ela vai fazer depois que acabar isso aqui. Gente, eu vou sair abraçando todo mundo. É o dono da frutaria, do sacolão, da padaria, o cara que vende picolé. Eu vou abraçar todo mundo, porque eu estou com saudades. Então, não tem coisas erradas, é isso que eu quero dizer, no fato de a gente conversar amenidades antes dos trabalhos, se for coisas alegres que nos ajudam, ou até mesmo de preocupação, porque se por acaso alguém está doente, é questão de amor, a gente quer saber se a pessoa está melhor. Então, nesse sentido, não tem coisa errada, né? Mas antes de entrar, uns 5 minutinhos antes, a gente parar para se aquietar. Por isso que a gente pede para o Papa, vai tocar um negocinho lá, porque talvez se a gente mantém um ambiente mais sereno, calmo, porque é tanto tempo sem se ver, uma semana é muita coisa. Então, a gente quer conversar. Então, chega um pouco antes, né, para conversar, e 5 minutos antes de entrar na sala, cantar junto com, ou ficar ouvindo para cantar, colocar uma música que fique gostosa, para a gente ir se harmonizando. Isso que eu queria dizer, que a gente também não ser cheguei, vou ficar aqui retinha. Não é bacana, porque a gente se ama, graças a Deus. Né? Que bom que você está falando isso, Esther, porque assim, a preocupação, claro que você tem que ter a disciplina, a serenidade, o respeito, a entrega, mas cuidado com o excesso de rigor, que a gente acaba faltando amor, porque a gente já tem dificuldade do amor da compreensão. Então, muitas vezes a gente está ali, a gente está com alegria. Então, isso é importante. Você começa a se impor. Então, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode... Meu Deus, que horror, não quero isso para mim, né? Porque o Evangelho de Jesus não é de libertação, o jugo de Jesus não é leve, então achar esse equilíbrio não é fácil, não é simples, mas é um desafio para nós. Então, mas eu queria saber mais específico assim, gente. Eu acho que eu não soube colocar a minha dúvida. Lá, pode ser que eu tenha entendido errado. Ele fala assim: quando os médios encarnados entram, eu estou falando de uma reunião mediúnica, né? Não Sim. de uma palestra normal, que nem no centro, estou falando de uma reunião mediúnica mesmo. Por exemplo, ele fala lá que quando os médios encarnados entram, chegam para o trabalho, a espiritualidade já está quase no final. Isso me pegou muito. Por isso que eu falei, então, assim, numa reunião mediúnica, eu não posso ser... como eu vou dizer, disléxico, né? Tipo, não posso. A reunião mediúnica é um centro cirúrgico. É isso que eu quis dizer, então, por exemplo, já como é que eu diferente. Vou? Então, é isso que eu quis me voltar tá no que está falando lá, da reunião mediúnica mesmo em si. Não do curso ou da palestra, mas, por exemplo, mesmo na palestra, né? Quando eu falo, gente, porque é difícil você se concentrar em 5 minutos. Então, você tem que ir preparado para aquela hora, né? Tipo assim, o seu coração, sua mente, ó, durante 2 ou 3 horas. Tanto é que na reunião mediúnica só acontece aquilo, né? Não é aberto, né? É isso que eu quis dizer. Essa responsabilidade que às vezes a gente não entende que o médium, ou que todos somos, né? Precisa ter em todos os ambientes quando tem uma ajuda. Aí eu só queria entender assim, por que ele falou que quando a gente chega lá, eles já estão no final? O que acontece antes que eu não entendi direito? Eles estão preparando justamente a higienização. Eles estão preparando... Mas é só a higienização, eles não estão atendendo ninguém. Não, o atendimento não, porque eles precisam da nossa energia para fazer o atendimento. Quando ele fala, quando os encarnados chegam do trabalho, a gente já está quase no final. Isso mexeu comigo, né? Não entendi direito. O Papa queria falar alguma coisa. Que o trabalho precisa do médium. Então vamos lá, eu vou falar da minha intuição 2 coisas. A primeira é dessa pergunta dela de agora. Se você vai receber alguns amigos
em casa, eu estou fazendo uma analogia. Se você vai receber alguns amigos em casa, a primeira coisa que você faz, eu vou receber uns amigos para um encontro, para um jantar, para um bate-papo, seja o que for. Você não não coloca a sua casa em ordem primeiro? Então, depois que a faxina acaba, é que você está pronta para receber. Ou seja, o faxineiro já saiu de cena quando a visita entra em casa. Isso é uma Papa, eu te amo. Muito bom essa explicação. Coisa. A outra seria também uma outra analogia. Quem gosta de cozinhar, eu estou aprendendo e estou me dedicando a isso como forma de terapia, e é um aprendizado novo. Mas gostaria de ter feito uma faculdade de gastronomia. Quem já ouviu falar nessa expressão francesa, chama mise en place, que é uma forma de organizar os ingredientes primeiro que você vai usar para preparar a sua comida. Então, a minha pia, o meu fogão, as minhas panelas já estão todas separadas. Isso é uma preparação para esse ato de amor que é cozinhar. Eu também estou associando a comida a uma sessão espírita. Tá? É uma analogia apenas, tá? Não estou comparando uma com a outra, não. É apenas uma forma de dizer. E a outra ficou uma pergunta da Kelly sem ser abordada, quando ela falou que eles fazem uma prece depois da higienização, separando linhas de frequência para os aflitos que vêm pedir ajuda e receber essa ajuda. É por conta de que cada um de nós vive numa frequência de pensamentos. Então, se tudo isso se misturar, a ajuda não será apropriada. É mais ou menos como num serviço médico, você, antes de encaminhar cada paciente, ele passa por uma triagem, para não misturar quem está com dor de barriga com quem está com dor de cabeça. É uma brincadeira. É um jeito de explicar aquela separação por faixas. A palavra usada no texto é isso. Faixas de pensamento, faixas de vibração, faixas das frequências. Tem a ver? Valeu, obrigada. Eu não tinha comentado, porque eu vi que a Irene queria comentar ainda sobre a primeira parte, né? Desculpa se eu atropelei. Não atropelou, não, é sempre ótimo. Mas o seu exemplo foi super válido, né? Eu entendo que aquilo ali é manipulação fluídica outra vez, né? A gente sabe que a espiritualidade ela tem uma facilidade, nós também, só que a gente não percebe, de manipulação fluídica. E aquilo eles manipulam de uma forma que eles colocam. Vocês lembram no desencarne do Dimas, quando a esposa estava retendo ele naquela rede de pensamentos e eles não conseguiam atuar, a primeira coisa que tiveram que fazer é tirar a esposa de perto, e na hora que terminaram, os dois que estavam lá, eles criam uma bola em volta de Dimas para evitar que o fluido dela novamente interferisse no desencarne dele. Lembram Sim. disso? Sim. É isso. Eles Mas criam... essas faixas não tem nada a ver como direcionar alguns que vão ser assistidos para alguns médiums. Não. Esse daí... Não é isso. Não, o que ele descreve lá é para proteger o ambiente familiar. Não para, por exemplo, apontar esse para esse fulano, aquele para aquele fulano. Primeiro que o Evangelho do Lar, eu estou falando no Evangelho do Lar, né? O Evangelho do Lar, que era o que ele ia fazer lá, ela ia falar e eles iam ouvir os ensinamentos do Cristo, e aí os espíritos que estavam lá a trabalho iriam socorrer quem estivesse preparado para serem socorridos. Né? Agora, se a gente voltar para o trabalho mediúnico, vamos voltar para os domínios da mediunidade, que a gente viu vários casos. Sim.
né? E várias formas, a gente viu desdobramento, a gente viu clarividência, etc. e tal. No momento, então vamos supor, você está lá preparado, que nem a gente viu na imagem ali, que você fica emitindo luz, eles percebem que a Kelly, ela vai ajudar pela sintonia, porque entre médium e espírito precisa ter sintonia. Aquele irmãozinho necessitado, ele vai mais com a energia da Kelly. Então, vamos colocar lá, porque a Kelly é que vai poder ajudar. Ah, tá. Alito, se quiser. Entendi. Certo. Obrigado, gente. Irene. Eu tenho uma pergunta. Eu estava lendo um capítulo no Missionários da Luz, e daí estava falando também sobre uma reunião mediúnica que ia ter, e daí estavam falando, os espíritos entre eles estavam falando que só um dos médiums que estavam presentes servia para fazer para ser médium, né, naquele momento. Mas, então, isso quer dizer que os outros não se prepararam, brigaram durante o dia, mas eles ficam sabendo aquilo depois? É porque só uma pessoa atendeu, os outros daí vão pensar, poxa, eu não me preparei, eu briguei. Como que funciona isso? Você quer falar, Carlito, Irene? Podemos. Eu vou responder, Gabi. Mas antes, eu queria só retomar algumas questões que ficaram aqui latejando na língua. Eu vi que você estava querendo falar. A recepção é trabalho mediúnico. O café é trabalho mediúnico. A sala de palestra é o maior trabalho mediúnico que nós temos numa casa espírita. O passe é trabalho mediúnico. Nós não temos em nenhuma ação da casa espírita a ausência da mediunidade. Isso a gente tem que lembrar sempre. Muitas vezes, alguns espíritos são tocados pela descontração, pelo sorriso, pelo abraço, por uma palavra de afeto ou por uma troca de olhar. Eu não preciso aplicar um passe para doar o que eu tenho de melhor para a pessoa. Muitas vezes a espiritualidade utiliza do mínimo que nós temos para fazer o bem. Então, a Kelly, tudo naquela casa, quando a gente já chega, já é o amparo da mediunidade dentro da necessidade do espírito que ali chega. E antes mesmo, e aí é muito interessante, porque assim, antes mesmo que a gente pensasse nisso acontecer, o trabalho deles já está concluído, porque eles já organizaram para trazer aquela pessoa, para tirar os obstáculos, para fazer com que ela chegue no horário, para que na porta do centro ela encontre a Kelly abra aquele sorriso, que vai ser o magnetismo necessário para desbloquear talvez o medo que a pessoa tinha de chegar no centro espírita. Ou o anseio que ela estava de dizer, o meu remédio vai estar aqui. Então, gente, a primeira coisa, tudo é trabalho mediúnico, porque o próprio apóstolo Paulo nos diz, estamos cercados de nuvens de testemunhas, e a espiritualidade não cessa de fazer o bem através das nossas boas ações. Eu queria só trazer um pouquinho mais sobre magnetizar o ar, e isso é uma questão tão ampla e que filosoficamente abre para discussão, mas sabe quando você entra num ambiente que é tão agradável que você fala, nossa, que paz que esse ambiente me trouxe? Ou quando você entra também, aquele ambiente te traz repulsa, você faz, não estou muito bem aqui. Ou mais ainda, é depositado no ar, no nosso ar mesmo, partículas de água que transformam ele em neblina, e nós visualizamos. Ou poeira, que torna ele uma nuvem de poeira. Então é isso que a espiritualidade faz através dos fluidos que nós doamos. Então, quando nós fazemos uma prece, há uma doação magnética, fluídica, que faz com que esse ar se torne magnetizado. E aí ele tem odor espiritual, ele tem textura, ele tem densidade, ele tem características. E
já aproveito essa introdução do doador, da doação, para entrar na questão da Gabi, que é assim, quando nós doamos esses fluidos, esse magnetismo, ele é utilizado de uma forma para assistência. Então, nem todo mundo tem o mesmo magnetismo, assim como o nosso tipo sanguíneo não é o mesmo. Eu só posso doar sangue para determinado tipo de pessoa. A mesma coisa. Eu deposito no ar tudo isso, a espiritualidade percebe quem é aquele que tem afinidade fluídica, densidade fluídica, e às vezes até orgânica, para poder auxiliar aquela pessoa. Então, ele faz a conexão de perispírito com perispírito, do encarnado com o desencarnado, através das suas características, como se fosse um código genético espiritual. Então, eu tenho este código genético que é compatível com esse, e ele vai conseguir auxiliar. Por quê? Porque o espírito precisa se aproximar, sentir afinidade, para poder receber a medicação que ali vai ser colocado, o esclarecimento, o amparo, o que for necessário para assistência. Me fiz claro? Se não fiz, podem perguntar. Sensacional, Carlinhos. Muito bom. Gente, mais alguma pergunta? Que senão a gente vai para a segunda parte aí, que a gente vai tentar fazer hoje uma concentração, não é isso? Tudo bem? Mais perguntas, gente? Então, pronto. Eu sei que tem, a gente sabe que tem pergunta, não fiquem com elas. É a primeira coisa que a gente precisa como espírita, é perder esse medo da fala. Todos, tá bom, gente? Não existe pergunta útil ou inútil, é boba, não existe. Pelo amor de Deus. A gente aprendeu, muitos de nós, e eu falo por mim, nas religiões, a ser assim. E o Espiritismo nos ensina a ficar assim, perguntar sempre. Não, gente, é Desculpa, melhor parar de gravar, né? Parar de gravar agora? Hein, ali? Você que sabe, Esther. Não sei. Você que sabe, não tem problema Ele nenhum. falando que sim? Então tranquilo. Vocês que sabem, Podemos. gente. Então tá, vou parar. Tranquilo, vamos.